Olá, estamos começando agora mais um programa Personalidade. A nossa personalidade de hoje tem uma vida para lá de instigante. Eu estou falando do empresário, radialista, pesquisador de jazz, Juan Maurer, que é peruano, não é? Juan, prazerzaço estar com você. Muito aqui. obrigado, Paulo, e obrigado pelo convite. É um prazer, né? Para que o alagoano conheça a gente, só ouvir a sua voz ali na Rádio Educativa. Né? Quem é cidadão, não é? Ainda mais cedo, eu acho que logo que você chegou, com um pouco de sotaque ainda, talvez, mas e a voz? O rádio tem isso, você se acostuma com a voz e fica pensando como é a pessoa por trás, né, do rádio, por trás do microfone. Né, e sempre naquele horário de meio-dia, né, com o Jazz Panorama. Vamos falar um pouco mais aqui de você, conhecer um pouco mais de você. Olha, Paulo, eu nasci no Peru. Meus pais peruanos, mas hoje tenho dupla nacionalidade. Tenho nacionalidade brasileira e peruana também. E eu vim morar no Brasil a primeira vez quando eu tinha 14 anos. Então eu passei uma parte da minha adolescência no Rio de Janeiro. Meu pai era diplomata e depois trabalhou numa multinacional. Então a gente levava uma vida de cigano. Morei em Cuba, morei nos Estados Unidos 2 vezes, morei no Peru, morei no Brasil, voltei para os Estados Unidos. E então, em 74, eu trabalhava numa multinacional que tinha uma granja aqui em Alagoas. E eu vim para isso sem pensar ficar, mas eventualmente acabei ficando. Acabei comprando a granja e acabei já me estabelecendo aqui em Alagoas. Quase 50 anos. Cheguei em agosto de 1974. Então é isso. E a granja ainda existe hoje? Você trabalha com a granja ainda hoje? Não, a granja fechou. Faz muitos anos. Era qual? A Grande Esperança. Aí eu transformei em loteamento Sonho Verde. Depois fiz o restaurante Sonho Verde. E aí continuei nesse negócio imobiliário. Estive no negócio de restaurante durante 25 anos. Depois fechei o restaurante e continuei no negócio imobiliário até hoje. E aí, em 86, comecei a fazer o programa Jazz Panorama. Eu sou jazzófilo desde a minha adolescência no Rio. Que maravilha. Sim, aprendi a gostar de jazz no Rio de Janeiro, na época que a Bossa Nova estava começando. Porque a Bossa Nova... Década de 50, né? 58, 60, por aí, né? A época de ouro do Brasil, o Brasil campeão do mundo, né? Exatamente. Tudo dava certo. Eu morava no Rio quando... Olha que maravilha. O Brasil ganhou a primeira Copa. Maravilha. Mas vamos lá para trás, vamos para o Peru. Aí nasceu lá, não é? E como foi como era o menino Juan, o jovem até 14 anos, você disse que ficou por lá. Sim, como era essa vida, né? Pais, mãe? Era uma vida bem normal. Fomos para os Estados Unidos, meus pais foram para os Estados Unidos quando eu tinha 1 ano de idade. Seu pai, como era o nome dele? Augusto Maurer. E vossa mãe? Laura Maurer. Laura. Exatamente. Bonito nome, nome de música, né? Laura. Exatamente, uma composição muito bonita. Tenho uma filha, Laura, também. Então, eu fui para os Estados Unidos muito novinho, bebê ainda. Aprendi a falar inglês naquela época. Depois de Washington, nos mudamos para Cuba. Estudava lá nos Estados Unidos? Sim, claro. Fez o primeiro... os primeiros anos de creche, né, de primário. Saí dos Estados Unidos com 6 anos. Fui para Cuba. Aí aprendi a falar espanhol em Cuba. E morei em Cuba 4 anos. Em que ano em Cuba? De 46 a 49. Então, antes da Revolução Cubana, né? Antes da Revolução. Com Fulgêncio Batista ainda? Não, foi aquele interregno. O presidente era Prio Socarrás. E então, depois houve um golpe novamente de Batista, foi 2 vezes, né? No segundo golpe de Batista, aí depois disso que entrou Fidel. Fidel foi 59, 10 anos depois que eu saí da Havana. Olha, e você lá
você disse que é gesófilo, lá você chegou a ter contato ou conheceu aquele pessoal do Buena Vista, Compá em segundo, Não, Ibrahim Ferrer? Eu era muito novinho. Muito novo lá, né? Eu saí de Havana com 9 anos. Ah, então não tinha formado ainda. Não. Ainda não era gesófilo. Não, eu comecei a ser gesófilo no Rio, no Rio de Janeiro. Durante a bossa, você já falou. Exatamente. E tive, inclusive, a oportunidade de ver figuras históricas do jazz, né? Como Louis Armstrong, por exemplo. Nossa. Eu assisti um concerto ao vivo dele no Teatro Municipal do Rio, em 57, que ele fez uma turnê pela América Latina, né? Woody Herman também, no Maracanãzinho. Dizzy Gillespie, no Casino da Urca, com a banda dele em 56. E comecei a comprar e colecionar discos naquela época. Então foi assim que comecei. E depois nunca mais deixei de gostar de jazz. E a bossa nova, você também... Não, eu estava começando. Você também os músicos... tem discos? Mas o único músico conhecido de bossa que eu conheci, que fazia parte do nosso grupinho de jazzófilos, foi o Maurício Einhorn, que toca gaita. Sim. Sim, ele foi, inclusive, primeiro parceiro do Johnny Alf. Ele tocava com o Johnny Alf, mas nunca conheci Johnny Alf. Só conheci mesmo o Maurício. Né? Mas chegou a frequentar ali o Beco das Garrafas? Não, eu era muito menino. Muito menino ainda. Ia para jam sessions quando eram à tarde. Eu não podia sair à noite. Ia para as matinês. As matinês, entendeu? Mas quando chegavam as atrações de jazz de fora, aí sim. Isso. Seu pai morava também no Rio nessa época? Sim, no Rio. Ele trabalhava numa multinacional naquela época. E então do Rio voltamos para o Peru brevemente. E aí eu fui para os Estados Unidos para fazer a faculdade. Isso foi em 59. Fiz a minha faculdade lá. E quando estive nos Estados Unidos, também tive a oportunidade de ver. Eu estava em São Francisco e Los Angeles, duas cidades grandes, né, que tinham muito jazz naquele momento. Aí eu vi Miles Davis ao vivo, vi Thelonious Monk em Nova York, vi todos os... Vi Dizzy Gillespie novamente. Eu já tinha visto ele no Rio, mas dessa vez com um pequeno conjunto. Então, tive a oportunidade de apreciar bastante jazz ao vivo. E os cantores, Sinatra, chegou a ver? Não cheguei a ver Sinatra. Que chegou a, inclusive, gravou 2 discos com o Tom Jobim, né? Discos importantes. Sim, sim, mas já nessa época eu já estava de volta em Lima. A vida cigana. Vida cigana. Me formei e voltei para Lima. Formou-se em que rua? Administração de Emprego, Comércio Internacional. Fiz uma especialização em Comércio Internacional. E exerceu essa atividade durante muito tempo, durante algum tempo? Quais foram as suas atividades? Assim? Porque em vida... Eu trabalhei mais em avicultura. Meu pai tinha um negócio de avicultura e comecei a trabalhar isso. E depois comecei a trabalhar numa multinacional de avicultura. Por isso que vim aqui. Essa multinacional era dona dessa Grande Esperança aqui. Depois quebraram, venderam o patrimônio e eu comprei a granja. Ou seja, passei de ser funcionário. Para ser o dono. Para ser o dono de uma das granjas. Né? Isso em que ano, lembra mais ou menos? Claro, 74. 74. Foi quando eu vim aqui a Então Alagoas. já havia redes de supermercado? Em 74 eu não lembro. Só a ceia. Era a ceia. Vocês forneciam para lá? A gente fornecia para a ceia, justamente. E para o Bom Preço, quando abriu a primeira loja. E antes disso, a venda era internacional? Tinha loja própria. Ou tinha uma loja? Não, na Rua das Árvores. Na Rua Augusta. Na Ladislau Neto, aquela conhecida Rua Augusta também. Na esquina. Tínhamos uma loja própria. Eu devo ter frequentado lá menino com os meus pais, né? Possivelmente. Que é onde se comprava os frangos. Exatamente.
E aí depois, Alagoas, inclusive, chegou a ter outras, o Le Campion, botou aí Frio, se eu não me engano. Aí Frio, sim, né? mas foi peixe. Foi peixe, né? Ele trabalhou muito pouco com frango. Muito pouco. Quase Mas conta essa tua história aqui no Brasil. Então veio para trabalhar numa granja e acabou comprando a granja. E como é que resolve ficar aqui, né? Porque isso você já está com 84 anos, né? Perto de 84 Perto de anos. 84, então você é mais alagoano do que qualquer coisa, né? Com certeza. A maior parada sua foi... Aqui você aportou. De longe. O único lugar onde eu estive mais depois de Alagoas é Peru. Eu tive 12 anos. Somando tudo, né? Somando as várias vezes que eu estive lá. E como é que foi? Aí chegou aqui e disse, eu vou ficar, ou a vida foi conduzindo a isso? Me dei bem no meu negócio e fiquei, simplesmente. Eu adorei, me apaixonei de Alagoas, de Paripueira, quando eu cheguei. Achei um lugar paradisíaco. Eu digo, esse aqui é o meu lugar. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. E até hoje. E aí casou também, né? Continuo morando em Paripueira. Viu? Ainda? Inclusive a sua ex-esposa é conhecidíssima nossa aqui, a gente manda até um beijo para ela, a nossa querida Soninha dos Anjos, foi dentista dos meus meninos quando eles estavam bem pequenininhos, né? A gente se conheceu. E você teve filhos com ela, quantos? 2 filhas. 2 filhas. Laura e Sandra. Laura e Sandra. Você teve outros casamentos também, tem mais filhos. Eu me casei nos Estados Unidos, tenho 3 filhos lá, e no Peru tenho 1 filho. Olha... Então, trabalhou um bocado também, né? Tenho 7 filhos ao todo. 7 filhos, quantos netos? 10 netos e 2 bisnetos. 2 bisnetos. Mas, assim, o que é que lhe atraiu no jazz? Né? Ou no jazz? Como é que se fala? Eu nunca sei. Jazz. Jazz. Olha, eu achei uma música interessantíssima. Ou seja, eu gosto também de música erudita, né? Música clássica. Mas o jazz... para mim, me atraiu mais porque é uma mistura de erudito com popular. E é uma música muito variada em termos de, digamos, dos recursos estéticos. Uma música muito interessante, com uma história muito interessante, uma mistura maravilhosa da tradição europeia e da tradição africana, como é a bossa nova, por exemplo. Como é a salsa, né? É uma daquelas lindas misturas americanas, né? Americana no sentido amplo, não é? Então, adorei o jazz desde bem novinho. Me resolve um dilema que eu tenho até hoje. A bossa influencia o jazz ou o jazz influencia a bossa? Ambos. É um caminho, é ir e volta. O jazz influenciou a bossa e a bossa influenciou o jazz. A bossa, então, talvez seja a expressão, digamos assim, mais... É o jazz brasileiro. Mais fina da música brasileira, que alçou o Brasil, inclusive, como nação, inclusive. Com certeza, o prestígio do Brasil. Foi a bossa nova até hoje, né? É um estilo musical que continua existindo e sendo tocado, né? Então, não morreu de forma alguma, pelo contrário, né? A bossa é eterna. Não tenha nem dúvida disso. E deu alguns de nossos maiores músicos. Djavan aqui, por exemplo, é daquela tradição. Claro. Não é bossa nova assim, mas é da tradição de bossa nova que ele usa elementos do jazz. Pescou lá, né? Primeira vez que eu ouvi um disco do Djavan, sem saber quem era, não tinha nem ideia. A primeira coisa que me veio à cabeça foi: esse cara já ouviu muito John Coltrane. Assim, imediatamente me veio à cabeça, sabe? O fraseado dele, digamos, a ideia melódica dele me lembrou Coltrane. Assim, como eu digo, eu não sabia nem quem era. Eu ouvi um disco e eu digo, rapaz, esse cara já ouviu muito John Coltrane. Porque ele tem uma influência do jazz, né? Sim. Sem dúvida. Ele deve gostar muito de jazz. Não conheço o Djavan, mas estou imaginando, né? Deve ser, né? Os acordes, a forma, né? Claro, claro. Até a forma de cantar também, Sim. né? Porque... O fraseado dele, o melódico,
muito parecido com o jazz. Os grandes instrumentistas de jazz e cantores também, intérpretes, eles mergulharam na bossa nova e todos eles gravaram, né, Juan? Todos. Hoje, Chet Baker, os Coltrane, temas brasileiros Stan Getz. fazem parte do cancioneiro no jazz já há muitos anos, já há 50 anos. Quer dizer, a bossa é uma parte integral do jazz mundial, integral, importante. Inclusive, uma das maiores contribuições, fora a contribuição americana, eu diria que a maior contribuição para o jazz universal é a contribuição brasileira, sem dúvida. Não conheço nenhum outro país que tenha contribuído de maneira tão importante para o jazz quanto o Brasil, através da bossa nova, que por sua vez se inspirou no jazz. O jazz popular, na época em que a bossa nasceu, na primeira metade dos anos 50, era Chet Baker, era Jerry Mulligan, era Dave Brubeck. Justamente era a música que os músicos brasileiros gostavam e ouviam. Então esse foi, vamos dizer, o jazz que influenciou eles, foi esse jazz, chamado jazz da costa oeste, que era um jazz mais centrado na Califórnia do que em Nova York, né? Então, como eu digo, a bossa e o jazz são interligados. E o samba, né? Porque a bossa bebe do samba, né? É um samba tocado diferente. Exatamente. Não, o samba é mais uma flor que nasceu da mistura da tradição europeia e a tradição africana. Eu acho que são as duas maiores vertentes musicais que temos no mundo, são a europeia e a africana. E as duas melhores misturas, as três melhores misturas são o jazz, a bossa, o samba e a salsa caribenha. Isso. Cada um de sua região, né? E os estilos do jazz, porque ele passa por muitas transformações. O Coltrane, por exemplo, né, tem partes dele que eu gosto mais das baladas, são as que me afetam mais. Não, assim, com certeza. Né? Mas eles passam por uma fase experimental muito grande, né? Cheio de apito, cheio de... É difícil para a gente... Eu prefiro o jazz mais melódico. O jazz de vanguarda, escuto com atenção, mas não é o que mora no meu coração. Eu gosto de melodia. Tem um disco muito interessante que eu adoro, é um disco do Coltrane com o Johnny Hartman, né, que é maravilhoso. Lindo. Que voz, né, aquela também, uma voz negra, linda. Que para mim é uma voz que chega a rivalizar com o velho Frank Sinatra. Com qualquer, com qualquer um, não tenho nem dúvida. Aquela voz aveludada, um barítono precioso mesmo. Isso. Muito bonito. Aquele disco é maravilhoso. E o Coltrane faz os obligatos atrás dele, né? Aqueles acompanhamentos, né? Lindo, né? Aquele disco é nota 10. É verdade, eu adoro aquele disco. Vale a pena ouvir. Outro disco que eu gosto muito é do Armstrong com a Ella Fitzgerald. Sim. Né? Que são dois discos. Sim, né? sim. Muito bonitos também. Muito né? bonitos, muito bonitos. São lindos discos. Mas me diga uma coisa, e o rádio? Como é que você decidiu ir para o rádio e para a Educativa, não é, que foi a rádio que lhe acolheu esse tempo todo? Sim, como é que foi essa? Eu tinha uma pequena experiência do Rio. Tinha um amigo meu que era disc jockey, o Rocha Mello, e ele apresentou durante 1 ano ou 2 anos um programa de jazz na Rádio Dourado, no Rio, uma vez por semana, ao vivo, que chamava-se Jazz Festival. Jazz Festival. E eu ajudava o Rocha Mello, emprestava discos, ajudava ele pesquisar os textos e tal. E esse programa foi meu modelo. Ele fazia biografias musicais. Então, quando em 86, mais ou menos, quando a Educativa foi ao ar, começou a transmitir programas da Rádio do Ministério da Educação. Rádio MEC. Exatamente. Ailton Escobar, aquele negócio, né? Com o Paulo Santos, era o disc jockey. Arthur da Távola. Mas repetia muito. o mesmo programa. Aí eu conheci o Nelson Ferreira, que era da Globo, da Gazeta,
e também era diretor naquele momento da Educativa. Eu liguei para o Nelson e disse, Nelson, se você quiser, eu posso tentar fazer alguns programas de jazz para a rádio, se você quiser, sem custo, só pelo prazer de fazer. Ele aceitou, me pediu para fazer alguns programas de amostra, que eu fiz, gostaram, passou até a audiência e dali, e rapidamente conheci Manuel Caldas. Ah, sim, outro pesquisador, sim, né? Não, Manuel tem a melhor discoteca que eu já vi na minha vida. E vídeos também, ele gosta de vídeos, tudo, né? Ele tem tudo. Tudo. Desde vinil. Faz tempo que eu Antes de vinil, ele tem disco 78 rotações. Não vejo. Tem tudo. É a maior coleção que eu já vi. Vamos trazê-lo aqui também. Exatamente, vale a pena Ele tem preciosidades, né? O Elinaldo Barros, o professor Elinaldo, é que me dizia isso, que ele tem preciosidades. É uma coisa incrível, realmente. E vocês fizeram juntos o programa Fizemos juntos eu o me programa lembro. durante um tempo, e agora ele continua apresentando aos sábados à noite sozinho. Eu deixei de fazer, já não tenho mais condição física para estar fazendo. Então, exige muito, né? Exige preparação, pesquisa, rapaz, e deslocamento. Eu demorava 8 horas para cada hora de programação, para fazer um programa bem trabalhado, bem pesquisado. Você tem que ouvir a música, pesquisar, fazer a sequência, gravar, mixar. 8 horas por cada programa, então eu não tinha mais tempo. E o horário? Como é que vocês decidiram que aquele horário é perfeito? É perfeito. O sujeito está vindo de carro para casa para almoçar, ou o sujeito chegou em casa, está almoçando e liga aquilo, uma música instrumental, né? Que você sempre com essa voz assim... Você e o Emanuel também tem um timbre, né? Que é... assim, um deleite pacificador, aquela coisa calma, né, que transmite um relaxamento natural. Então, como é que vocês decidiram que o horário é esse? Quem decidiu foi a rádio. Foi? Nós não exigimos nenhum horário, eles mesmos botaram. E ficou. Deu certo. Deu certo. Deu certo. E já nasceu como Jazz Panorama? Já nasceu como Jazz Panorama, sim. Então, hoje o que, programa aliás, tem quantos? O nome vem da onde? Vem de um livro escrito pelo Jorginho Guinle. Foi o primeiro disco sobre jazz escrito por um brasileiro. Jorginho Guinle, na época dos anos 40, 50, era famoso jazzófilo. Ele tinha a maior coleção de discos do Brasil. E Playboy também, era né? Muito rico, ostenta vários relacionamentos com mulheres importantes. Exatamente. Né? E foi dono, acho que, do Copacabana Palace. Foi, né? Foi. A família dele. Chegou a conhecê-lo? Não, nunca. Mas ele escreveu esse livro, Jazz Panorama, então em homenagem a ele eu coloquei o nome Jazz Panorama no programa. São quantos anos de programa? Desde 86. Faz um bocado. É um bocado. Só é fazer as contas aí. A gente aqui não é bom em conta, não. E aí ficou... E o programa era feito dessa forma. Pesquisa, não é? A gente gravava... Muita pesquisa, gravava antes. E mixava e entregava na rádio. Em cassete primeiro, depois em CD. Passei uns tempos gravando na própria estação, mas era difícil pela distância, né? Aí comprei um pequeno mixador, comecei a fazer em casa. E operadores? Lembra de alguns que trabalhou com você? Rapaz. Ou você mesmo operava, você mesmo levava o programa pronto e já... Pronto. Já pronto, né? Eu me lembro dos operadores, mas não me lembro dos nomes. Deve ter tido um bocado, né? Faz muitos anos, grandes nomes do rádio, né? Que o rádio tem essa magia, né, Juan? De você estar fazendo qualquer coisa e tá ouvindo. Poder ouvir. Né? É verdade. Você almoça, ouve rádio, a dona de casa cuida da casa e ouve rádio. Muita gente já prometeu que o rádio ia acabar, já predisse que o rádio e nunca acaba. Eu acho que nunca acaba justo pelo automóvel, mais que outra coisa, né? Isso. E é um meio de comunicação ótimo, né? Sem dúvida. Você pode fazer outra coisa e ouvir rádio. É verdade. Televisão, não tanto. É verdade. Você tem que estar com atenção fixa na imagem, né?
E o cidadão antigamente ia para o jogo com o seu radinho aqui, Sim, para claro, ver os ouvir a melhores locução. lances. Né? Via ali e eu ouvia aqui. E às vezes quebrava o rádio com raiva. Me lembro disso. Todo mundo no estádio com radinho a pilha. Aquele canal 100, né? A gente via muito isso Sim, na sim. geralzona do Maracanã, né? Por ali. Estou lembrado. O programa tinha quanto? Ele começou com que tempo? Sempre foi 1 hora. Sempre 1 hora. Sempre. 60 minutos. E até hoje ele é 1 hora. Continua sendo 1 hora. Mas, assim, o programa seu, depois que você deixa de fazer ele, aí surge aqui um movimento também de jazz importante, Sim. de jovens instrumentistas, Sim. capitaneados pelo nosso querido Félix Baigon, Sim, e o seu claro. clube do jazz, que lhe busca, né, para retomar o programa num outro estilo, ele é ao vivo e no palco. Exatamente. Como foi essa experiência Olha, aí? isso Que aí ainda perdura, né? É uma perdura. experiência que ainda... Perdura. Isso foi uma ideia de Baigon e Léo Villanova, que é publicitário, é meu genro, casado com minha filha Laura. Eles tiveram essa ideia de fazer um programa de auditório, né, para continuar com o Jazz Programa, para apresentar, só que ao vivo. Na rádio era música gravada e ao vivo, e de auditório era música ao vivo. E deu certo. Já apresentamos 25 vezes já. Nossa! Inclusive vocês fazem parte do Dia Internacional do Jazz, que é promovido por aquele... Herbie Hancock. Herbie Hancock, né? Exatamente. Internacionalmente. É o Dia Internacional. E vocês comemoramos aqui né? quase isso sempre. em rede, né? No mesma hora, no mesmo dia, ele é apresentado no mundo, né? Exatamente. Depois a gente vai... Bom, vamos falar, a gente já conversou um bocado, vamos ver ali uma exibição de fotos e você vai falando sobre elas, em que momento, e tá, para a gente... mergulhar um pouco mais na tua vida, dessa vez visualmente. Vamos lá, com o nosso Ezequiel, nosso diretor. Vamos, olha aí. Oh, isso sou eu com meu tio Raul, irmão de minha mãe, em Los Angeles, quando eu ia para uma escola militar. E a minha irmã, Marila. Eu estava com 10 anos de idade, isso em 1950. Que maravilha, que foto maravilhosa. Essa é só menino aí. Aqui, isso foi em Lima, no Peru. A garotada toda. A garotada, isso sou eu em Cuba. Estava aí com 7 anos de idade, saindo para a escola. Aqui já eu estava com uns 25, 26 anos de idade. 20, terno bonito, xadrez. 27, exato, isso foi 70 mais ou menos. Aqui. Isso aí não sou eu, não. Não? Foi o Léo que mandou, não é seu pai, não? Ah, é meu pai. Seu pai e sua mãe? Não. São 2 primos meus. Ah, sim. Sim, acho que o Léo confundiu. Meu primo se parece comigo. Pronto, aqui isso aí é 1969, por aí. Ou seja, eu estava com 29 anos. Estava no Rio, eu acho, aí. Não, isso é Lima. Também Lima, com meus 2 filhos e mais um amiguinho. Não, meus 3 filhos americanos. Isso eu com Emanuel Caldas. Olha, o velho Emanuel, rapaz. E eu com Emanuel Caldas. Isso deve ter sido em 2000 e pouco. Eu com a minha irmã, eu estava... Isso foi pouquinho antes de ir para o Rio. Você teve só uma irmã? Só uma irmã, eu e minha irmã Marila. Isso foi quando eu estava com 14 anos. Foi pouquíssimo antes da gente se mudar para o Rio. Isso no jardim da minha avó, em Lima. Isso sou eu em Washington, bebê, quando meu pai trabalhava na embaixada peruana lá. Isso eu devo estar aí com meus 3 para 4 anos.
Olha, estava frio, viu? Minha primeira comunhão em Havana, em Cuba, eu estava com 7 anos. Isso quando eu cheguei em Havana, estava com 5 para 6 anos. E aí já é apresentando. Aqui já foi no Jazz Panorama ao vivo, no Teatro de Arena, ou no Teatro Deodoro, isso aí. Esse também, né? Isso aí é recente, Também, eu acho que é o Tony, parece o Tony. Não me lembro quem é um dos músicos. Todas essas são do Jazz Panorama. Todos esses são dos programas ao vivo. 25 já, né? Ao vivo. 25. A gente faz geralmente 2 ou 3 por ano. Isso aí é um prêmio, Selma Bandeira, Ah, sim. né? Que você O deve prêmio ter Selma. ganho aí pelo Sim. Jazz Panorama, pelo programa, foi né? pelo Jazz Panorama. Isso já faz uns 7, 8 anos. No Museu da Imagem do Som. Isso eu vejo pelas portas ali. É Eu estive isso lá. mesmo. É isso mesmo. Pronto, aí vamos, já que a gente falou no Jazz Panorama, e falou no Dia Internacional do Jazz, Sim. vamos ver você apresentando em inglês, eu acho que para atividade global. Foi, né? o Paigon mandou para o Herbie Hancock Isso, e colocou no canal do Dia Internacional. no canal oficial. Então, exatamente. Então, foi uma apresentação para apresentar a contribuição brasileira. Ótimo. Vamos vê-la aqui. Hello, everyone. My name is Juan Maurer from Jazz Panorama. We're here to participate once again in commemorating International Jazz Day. Unfortunately, for the second year in a row, we here in Brazil aren't able to present any live music as we have done in the past. This is part of the effort to save lives and keep everyone healthy. So instead, we want to offer you a special program with highlights from past live events which took place at theaters in our hometown of Maceió, here in northeastern Brazil. This is before everything was shut down by the current pandemic. These are previously unreleased videos with some of the great names in Brazilian instrumental music, together with a local jazz group known as Clube do Jazz. We hope you enjoy the show. Born in Maceió in 1968, trumpet player Joatan Nascimento took his first musical steps when he was 11. He eventually became a member of the Alagoas State Philharmonic Orchestra. In 1987, he moved to the city of Salvador, where he graduated and received a doctorate in music at the Federal University of Bahia. This is where he currently teaches trumpet and improvisation within the popular music curriculum. Joatan won the prestigious Caymmi Award as a new instrumental talent in 2000. He has recorded with Luis Caldas, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, and Caetano Veloso. Let's hear Joatan Nascimento on the trumpet as he plays a Roy Hargrove composition called Strasbourg Saint-Denis. He's accompanied by Jailson Brito on the tenor saxophone, Beto Ferreira trumpet, Rony Ferreira trombone, Juliano Gomes keyboard, Felix Baigon bass, and Alison Paz on the drums.
maravilha, que maravilha, Sim, realmente. que maravilha. Juan, a importância disso para Alagoas, Sim. não é? É assim, Eu acho que comensurável, né? Você Veja- colocar Alagoas num roteiro internacional, né? Não, e representando todo o Brasil, foi a única contribuição brasileira para o Dia Internacional do Jazz, foi essa. Então a gente representou o Brasil, o jazz brasileiro foi representado por Alagoas no Dia Internacional do Jazz. Isso é um destaque excepcional. Foi colocado no canal internacional, esses clipes de apresentação foram colocados no canal da própria, do Dia Internacional do Jazz, que é liderado por Herbie Hancock com apoio das Nações Unidas. Então é um negócio importante, de relevância, né? Isso acontece todos os anos? Todos os anos. Agora, nem todos os anos tivemos a oportunidade de fazer essa homenagem. Mas já fizemos pelo menos 3 vezes que eu me lembre. E isso tudo colocado no canal Tudo. mundial? Exatamente. Inclusive... Só que sim. não exatamente esse clipe. Outras coisas do próprio Baigon. Inclusive, eu vi uma carta do Herbie Hancock agradecendo isso, né? Sim, é isso. Se dirigiu mostrando a importância. Exatamente, ele respondeu ao Baigon agradecendo a contribuição. Então, realmente é uma coisa importante. Infelizmente, Paulo, você sabe que o apoio a essas questões culturais aqui no Estado é muito fraca. Né? Não há muito interesse das autoridades em apoiar eventos culturais. Eu acho que essa edição aí foi apoiada pela Lei Aldir Blanc, se eu não me engano. Essa foi da Aldir Blanc, exatamente. Então, foi por isso que foi possível fazer com toda essa monta, riqueza, né? Dessa monta. Nessa qualidade, né? Mas o projeto continua. Não, continua. Né? Inclusive, nós estamos gravando hoje aqui, claro que a gente passa depois, né? Então não é nem possível divulgar, mas parece que hoje nós estamos no dia 28, se eu não me engano, amanhã já terá Clube do Jazz de novo, não é? Com um pianista, com Ana Galgani, com Fernanda Guimarães. Então, o Clube do Jazz ele funciona e também com essa parceria, vez por outra, com essa parceria do Jazz Panorama. Não é? Exatamente. E como é para você estar com essa meninada, né? Porque você já acaba maduro já. Sim, não, eu adoro. Para mim é um privilégio estar com eles. Eu acho que, digamos, eu sou uma pessoa que recebeu tanto do jazz em termos de prazer estético, que eu gostaria de passar isso adiante, né? Porque eu acho que é uma parte importante da vida de qualquer ser humano, é cultivar essa sensibilidade artística e estética, contribui muito para a personalidade de cada um. E eles são batalhadores nisso, né? São artistas que procuram viver disso e merecem todo o apoio possível. Ser instrumentista no Brasil, né, ser músico instrumentista é muito difícil. Muito né? difícil. Porque por isso, ou você toca com os grandes nomes, os grandes intérpretes, né, mas as formações, digamos assim, elas padecem de público. Né? Porque o jazz é uma música realmente elitizada no sentido que ela é um pouco mais complexa, requer um pouco mais de dedicação, requer um pouco mais de atenção. Então não é uma música popular, não é? Ela se assemelha mais à música erudita do que à música popular, em termos de apelo popular. Então, por isso que não tem tanta viabilidade comercial aqui no Brasil. No exterior, Estados Unidos e Europa, tem. Por isso, tanto dos bons músicos brasileiros vão para lá e se dão extremamente bem e ficam por lá. Então, nos empobrece, porque vão embora. Sérgio Mendes, Ayrton Moreira, Flora Purim. Todo mundo. Tem um violonista que eu esqueço o nome, que ganhou 6 Gremlins. O maestro Moacir Santos Bola também. 7.
o maestro Moacir Santos também, que andou por lá. Sim. Né? Então é isso, né? O Brasil exportando cultura, né? Exportando Exatamente. música de altíssimo nível. Exportando. E no Brasil, assim, o que é que você ouve daqui, não é, que você considera Hermeto, Toninho Sim. Horta, esses instrumentistas brasileiros, Carlos Malta, Sim, você ouve essas pessoas? Eu escuto, eu ouço sim. Agora são já todos de uma geração mais avançada, né? Tipo da minha. É verdade. Ou perto disso. É verdade. Entre os jovens não há tanta cultura jazzística. Não houve muita renovação. Não houve muita renovação. Por isso que o caso alagoano é talvez o único, né? Que você tem profusão de grupos de instrumentistas, né? Exato. Bandas, orquestras, como a orquestra do maestro Rony, do trombone, que é uma orquestra enorme que ele que toca. Vamos ver mais um pouquinho de vídeo aí. Vamos ouvir agora lá no Jazz Panorama. Vamos aqui subir o som aqui. Vamos lá, nosso... Atualmente, Ana compõe o grupo Divina Supernova, com o qual realizou concertos na Europa, Estados Unidos e Japão. Ouçamos então o quarteto acompanhando Ana Galgani em Bluesette. Ana Galgani. Boa noite. Poor little sad little bluesette, don't you cry, don't you fret. You can bet one lucky day you'll waken and your blues will be forsaken. Some lucky day, lovely love will come your way. Long as there's love in your hearts to share, dear bluesette, don't despair. Some boy is longing just like you to find a someone to be true to loving arms you can nestle in and stay. Pretty little bluesette mustn't be a mourner. Have you heard the news yet? Love is round the corner. Love wrapped in rainbows and tied with pink ribbons to make your that springtime your gold wedding ring time. So dry your eyes, don't you fight, don't you fret. Pretty good times are coming to sad. Poor little sad, little blue, little bluesette, don't you cry, don't you fret. You the lucky day you waken and your blue. Ela canta maravilhosamente bem. Que beleza, né? É a potência dessa cantora, né? Sim, Paulista ela, mas já está há muito tempo aqui. sim. E- Mas ela é muito talentosa, Talentosíssima. realmente. Já se apresentou várias vezes no Jazz Panorama ao vivo. E ela compunha uma banda chamada Divina Supernova, com composições próprias também, sim. né? Nunca assisti. E flautista também ela. Sim, realmente, um talento. É um talento. Eu acho que deve dar um prazer para você também estar convivendo com esses jovens talentos, né? Com certeza. É sangue novo, como diz a história. Com né? certeza. Alimenta a fome de viver. Não, é um prazer ver pessoas jovens e talentosas se dedicando a uma música que vale a pena se dedicar. O jazz tem muito a ensinar. Olha, o jazz vai durar muito, porque é a música do instrumentista. Então, é a música do músico, instrumentista. Se você toca, não digo qualquer instrumento, mas uma boa parte dos instrumentos, trompetes, os metais, as palhetas, saxofone, clarinete, etc. Os percussivos também, né? Percussivos. Se você quer ouvir talentos gigantescos, você escuta jazz. Porque para tocar jazz, você tem que ter o domínio do instrumento muito mais do que para a música erudita.
digamos, tirando fora os solistas de piano, violino, violoncelo, assim, digamos, as estrelas, digamos, os músicos de jazz têm que ter uma perícia instrumental que é acima da média. É difícil tocar o jazz, não é uma música fácil. É uma música difícil, complicada, que exige muito, exige muitas horas de ensaio, muitas horas de trabalho. Então, se você é instrumentista, tem talento instrumental, se interessa na música instrumental, inevitavelmente você vai ouvir jazz. Isso é... E por isso o jazz nunca vai desaparecer. Alguns instrumentistas. Sempre ficará sendo curtida uma música referência. E cultuada entre os próprios músicos. E alguns instrumentistas desses, como você fala, de violino, do piano, claro, mas sobretudo violino, tem muito violino jazzístico, como Grappelli e tantos outros, né, que fizeram do instrumento, que colocaram o instrumento a serviço do jazz. Olha, o violino no jazz é um instrumento secundário porque é pouco usuário. Os instrumentos do jazz vêm da banda militar. Tuba, trombone, sax, saxofones, todos os saxofones, clarinete, flauta, tambores, contrabaixo, entendeu? Então, na realidade, os instrumentos de sopro são todos vindos da música militar. As bandas militares, por quê? Porque quando começou o jazz, foi logo depois da Guerra Civil Americana e havia uma abundância de instrumentos baratíssimos que estavam ao alcance da população pobre. E como os negros afrodescendentes americanos eram pobres, eles tinham condição de comprar esses instrumentos e aprenderam a tocar esses instrumentos nas próprias bandas militares, entendeu? Então essa é a ligação entre a banda militar e o jazz. A instrumentação do jazz, principalmente, é banda, nos sopros, é banda militar, é instrumento de banda militar. Mas aí vem o piano e se adequa completamente, sendo um instrumento importantíssimo. Claro, Oscar Peterson, vários pianistas. O piano é em tudo, né? Não é? Ele chegou no jazz para dar a cama. O teclado é o universal, está em todas as músicas, né? Não tem música que não tenha teclado. E os teclados no jazz, Juan, eles não se restringem só ao piano, né? Eles vão por os órgãos, né, também. E hoje em dia, todos os teclados eletrônicos, né, que são muitos. O teclado é essencial, não só para o jazz, para tudo. Como eu digo, é um instrumento universal. Isso adaptou muito bem ao jazz, claro. E depois a tuba, que faz a linha de contrabaixo, foi substituída pelo contrabaixo de cordas, da família do violino. Isso. Mas começou sendo a tuba. Que fazia o baixo. Que fazia o baixo. Depois passou a ser contrabaixo, digamos, de corda. O jazz, ele tem sotaques, assim, nos Estados Unidos, né? Jazz de tal canto, jazz tem sotaques diferentes. Tem estilos que são identificados com certas cidades. Por exemplo, o Dixieland, New Orleans, é identificado com a cidade de New Orleans, que foi onde o jazz essencialmente nasceu na sua forma definitiva. E o jazz costa oeste é identificado com Califórnia, não é? Mas só isso. O bebop, por exemplo, é mais com Nova York, identificado com Nova York. E é mais dançante, né? Também. Não, e as grandes bandas não têm assim um local específico. Né? As bandas como Tommy Dorsey, Glenn Miller, isso foi um período todo de... Das grandes orquestras. Das grandes orquestras, que durou 15 ou 20 anos, né? Onde elas imperavam, né? Dominavam a música popular e o jazz. Aliás, foi a única vez que o jazz foi a música popular americana e mundial. Foi na época das grandes bandas. Jazz e música popular eram sinônimos, eram a mesma coisa. Essa coisa da popularização da música vai muito da questão da educação, né? E de ofertar ela para que seja ouvida. Sim, né? com certeza. Quando se oferta,
Eu me lembro muito bem quando eu estava na Secretaria Municipal de Cultura com o Enio Lins, Sim. né? Pela primeira vez ele trouxe aqui a Orquestra de Câmara de Moscou e fez na praia, não sei se você lembra disso, uma apresentação. lembrado. Nossa, que quando ele começou, eu acho que era primavera, tocar, o público delirava. 10 mil pessoas delirando com aquilo, ao ponto do maestro chegar e dizer, eu me senti um popstar, né? Eu nunca tinha visto isso. Inclusive interromperam no meio, o maestro achou excelente, aplaudindo, o povo aplaudindo. Então acho que é uma questão de ofertar essa música. Certeza. Se a gente tivesse um Juan Maurer, fosse pago, claro, para ir nas escolas, não é? Conversar sobre jazz com a criançada, Sim. não é? As escolas públicas, talvez a gente tivesse uma cultura musical mais que não fosse essa de ouvir essas porqueiras, vou falar do termo rasteiro mesmo, realmente. que a gente ouve, né? Não, a música popular em geral é para dançar, né? Então, quando é uma música para ouvir, é diferente. É um público já que se diferencia. A pessoa que gosta de ouvir música com atenção é um público. A música que escuta, digamos, música para dançar principalmente é outra. Ou para beber, ou para farrear. Isso aí é o que... por exemplo, a música popular de hoje quase não tem melodia, né? As melodias são monótonas, é mais ritmo. E nem letra. Nem letra. Ai, 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 ui, ui, ui. Exatamente. Ai, ai, o Ariano Suassuna é que falava muito isso. Não tem, é uma ui, coisa... ui. Mas, pobríssimo. Até nisso, assim, o passado, por exemplo, a gente tinha músicas... Não, até Mamãe Eu Quero, não é uma música... Até o final da década de 80, a música popular brasileira era de qualidade. Depois disso, para mim, começou a declinar. Um descenso grande. E hoje em dia está num período muito ruim. É verdade. Muito ruim. Não, pelo menos o que se escuta no rádio. Eu estou falando o que se música escuta, popular. Né? Evidente que tem música MPB brasileiro de grande qualidade, mas que atinge um público minúsculo. Né? Eu estou dizendo MPB que o povo escuta na rádio. A última vez que tivemos, digamos, esse tipo de MPB, eu acredito que foi até o final dos anos 80, começo dos anos 90. Depois começou a cair. Teve a influência do rap, né, daquela música cantarolada, que não se pode dizer que nem é melódica. Né? É uma poesia, poesia musicada, entre aspas, né? Entre aspas. Vamos aceitar que Vamos aceitar que seja, né? Mas os repentistas fazem muito melhor a poesia musicada do que muito eles. Mais. Né? Os repentistas são muito superiores. É verdade, é verdade. Na sua poética, né, você vê uma peça de repente, poesia pura, às vezes, os grandes repentistas. Claro, e o talento, eu me lembro dos repentistas, pegavam qualquer frase. São os motes, né, que eles chamam. Os motes. Os motivos, né? Os motes, Eu me lembro no Rio de Janeiro de ver repentista no Largo da Carioca, quando eu ia pegar o bonde, tinha repentistas aí. Cantando. Verdade. Todos eles nordestinos, com certeza. Sim. Com certeza. Acordeon, não é? Tem acordeonista de jazz, não muitos, também não é um instrumento importante no jazz. Art Van Damme, na década de 50. Piazzolla pode se considerar jazz, o que ele faz, ou música argentina popular? Como? O Piazzolla pode se considerar jazz? Pode se considerar. É uma vertente argentina de jazz, sem dúvida. Sem fantástico, dúvida nenhuma, né? Tem um disco de Jerry Mulligan, que toca sax barítono, com o Piazzolla, que é lindo, vale a pena. Jerry Mulligan com Astor Piazzolla, procure. Vou procurar. Lindíssimo disco, lindíssimo. O Jerry Mulligan era um daqueles músicos que tocava com qualquer pessoa, qualquer estilo, a qualquer momento, sem ensaio, sem preparação. Ele é daqueles gênios, realmente, né? Jerry Mulligan, grande compositor, grande arranjador e um grande instrumentista do sax barítono, grande estilista. Tocou com Piazzolla. Fez um disco com Piazzolla que é realmente fora de série. Vale a pena. É verdade. Olha, a gente já está chegando aqui
no nosso final. Com você eu ficava aqui 3 programas, a gente conversa, porque eu gosto muito, eu não sou um conhecedor, mas também gosto muito, né? É uma música que faz... Né? Agora, assim, para dar uma pincelada, às vezes se faz o leigo como eu, ou como tantos que nos ouvem, nos escutam, nos assistem agora, às vezes fazem uma confusão do jazz do blues, não é? Onde é que eles se parecem, onde é que eles São primos irmãos. É. O blues, o jazz usa muito a temática do blues, muito. São quase, eu diria, são irmãos gêmeos. Não são idênticos, mas são irmãos gêmeos. E o jazz aproveita muito a temática do blues. Ou seja, muitos temas do jazz têm a estrutura do blues. E se faz muito, o jazz usa muito o blues. As fontes dos temas jazzísticos são a música popular, esse tipo de melodia de música popular, e o blues. São as 2 fontes. Isso foi também para o cinema. O jazz tem vários filmes sobre jazz e sobre o blues no cinema. Eu assisti um recentemente que eu achei lindo, era A Lenda do Pianista do Mar. Um cara que tocava num navio e nunca saiu do navio. Não. Maravilhoso, maravilhoso. Então, na 7ª arte também, a presença do jazz é importante, e vários, inclusive, diretores como Clint Eastwood são apreciadores do jazz. Fazem filmes sobre isso. Exatamente. Né? Ele fez a vida do Charlie Parker. Não, esse foi Bernardo Bertolucci. Ele fez algum outro disco sobre jazz, não me lembro nesse momento qual. Mas ele adora jazz, toca piano. Clint Eastwood toca piano. E já tocou, assim, em público, né? É um cara que tem talento artístico geral. É verdade. Bom, Juan, a gente está chegando ao fim mesmo. Lhe agradeço muito. Deixo aí para você as últimas palavras, né, para a gente encerrar esse programa aqui. Puxa, eu lhe agradeço, em primeiro lugar, essa oportunidade, né, de falar sobre jazz. É um assunto que eu adoro. E falar sobre você também. Obrigado, sobre jazz e sobre mim. Muito agradecido, Paulo, realmente do fundo do coração. E espero que tenhamos outra oportunidade. Sim, vez. Com certeza. Mas antes, para terminar mesmo, não é? Eu queria que eu tenho um vídeo aí do Clube do Jazz. E queria que você fizesse aí a apresentação como normalmente você faz, e a gente entrava para terminar o programa com o Clube do Jazz. Pronto, com certeza. Vamos lá. Agora vamos ouvir o Clube do Jazz interpretando uma composição que se atribui a tanto Miles Davis quanto Bill Evans. Há uma certa dúvida, foi gravado pela primeira vez em 1958 por Miles Davis, mas parece que foi composta na realidade por Bill Evans. Miles era muito conhecido por se apropriar de composições de seus colaboradores. Aqui no Clube do Jazz estão presentes Felipe Teixeira no sax tenor, Enife Costa no trompete, Misso Ferreira no teclado, Dudu Ataíde na bateria e Félix Baigon no contrabaixo. Ouçamos então a composição Nardes, o Clube do Jazz de Maceió. Maravilha. Pronto.